Tá chegando a hora. Nesse domingo, você vai decidir entre Lula e Bolsonaro. Quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Eleições 2022, comentário do dia. Depois de uma campanha que mobilizou e polarizou o país, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, chegam na hora decisiva. Nesse domingo, os brasileiros irão voltar às urnas para decidir definitivamente quem será o próximo presidente. O segundo turno começou com o presidente Bolsonaro largando na frente nos primeiros dias, aproveitando justamente o ímpeto da votação acima do que apontavam os institutos de pesquisas no primeiro turno. Ele se mostrou ponderado e saiu conquistando apoios importantes de governadores, prefeitos e de muitas outras lideranças. Já o Lula demorou um pouco para superar o torpor do resultado. Afinal, era sua intenção liquidar a fatura ainda no primeiro turno. Depois do baque inicial, ele também recuperou terreno com alguns apoios, trazendo, por exemplo, Simone Tebet e o PDT de Ciro Gomes, os pais do Real e até João Amoedo, fundador do Partido Novo. Depois disso, dessa fase de conquista de apoios, vieram as primeiras pesquisas do segundo turno. Um verdadeiro banho de água fria nas duas campanhas. Os apoios não mexeram os ponteiros em relação ao resultado do primeiro turno. Após a definição dos apoios, então começou aquela baixaria generalizada que todos nós vimos. Judicialização desenfreada, intensificação da guerra santa, janonismo cultural, ladrão para cá, pedófilo para lá e uma série de ataques abaixo da linha de cintura de ambos os lados. E as pesquisas, nem tchum. Parecia que não poderia acontecer mais nada, mas aconteceu. Roberto Jefferson atacou a tiros de fuzil e lançando granadas contra 4 agentes da Polícia Federal que foram prendê-lo. Num verdadeiro faroeste caboclo, passou o domingo aquartelado em sua casa até ser preso no fim do dia. Ainda assim, as pesquisas dessa semana muito pouco trouxeram de variação. Por fim, a campanha de Bolsonaro fez um escarcéu a respeito da supressão de peças publicitárias em rádios no interior, especialmente na região Nordeste. É bom que as pessoas entendam que faz mais de uma década que a Justiça Eleitoral delimita em 48 horas, contadas da alegada irregularidade, o prazo para reclamações sobre emissoras de rádio ou TV que não tenham veiculado alguma propaganda. A campanha de Bolsonaro, como todos nós sabemos, estourou em muito esse prazo de 48 horas. Sua ação foi protocolada no dia 24, referindo-se a problemas que teriam ocorrido entre o dia 7 e o dia 14. Obviamente, não fez isso por acaso. O objetivo maior desse oba-oba todo não foi de recuperar essas inserções no rádio ou tirar algum proveito eleitoral direto disso. A própria campanha do Bolsonaro admite que o episódio tem pouco potencial jurídico ou também de conversão de votos. Mas isso alimenta a militância, que visivelmente ficou em alvoroço nas redes sociais principalmente. Mas é bom deixar bem claro que o ocorrido pode e deve criar responsabilização sobre as emissoras que não veicularam as propagandas. Mas isso jamais vai levar à cassação da chapa de Lula ou até mesmo ao adiamento do segundo turno. Na prática, para a campanha de Bolsonaro, é melhor ficar falando disso, desse oba-oba das rádios, do que se a imprensa fosse alimentada por outras pautas que poderiam ser negativas ao presidente. E fica claro também que Bolsonaro copia o ex-presidente americano Donald Trump na reta final de campanha ao tentar insuflar os seus apoiadores, questionando justamente o resultado das eleições caso ele seja derrotado. Trump também estimulou os seus apoiadores a marchar sobre o Congresso americano em uma manifestação na ocasião que descambou para invasão, violência e vandalização do edifício. Ainda hoje, aliados do ex-presidente dos Estados Unidos contestam o resultado eleitoral
e em um discurso político alegam que houve fraude. Muito provavelmente veremos esse discurso se repetir aqui no Brasil, caso Bolsonaro seja derrotado no domingo. Os dois presidenciáveis chegam às últimas horas de campanha com pouca diferença entre eles nas principais pesquisas de intenção de voto, apresentando um cenário que se manteve estável durante quase todo esse segundo turno. A algumas horas da definição, ambos ainda tentam garantir os votos que podem ser decisivos nessa disputa tão apertada. Um dos principais desafios é mobilizar os eleitores contra a abstenção, que ultrapassou os 20% no primeiro turno. Para estimular as pessoas a irem votar no domingo, sobretudo quem poderia não ter condições de pagar por uma tarifa de ônibus, por exemplo, as 27 capitais do país estabeleceram o passe livre nos transportes públicos no domingo. Estados como Rio Grande do Norte e Maranhão também oferecem passagens gratuitas para transportes intermunicipais. No estado de Minas Gerais, no entanto, a medida não foi tomada, ficando restrita a municípios como a Grande Belo Horizonte. E como uma espécie de capítulo final da campanha, Lula e Bolsonaro se encontram na noite desta sexta-feira para o último debate. E eles tratam esse debate de hoje à noite na Rede Globo como o principal fato político antes da eleição e investem todos os esforços na preparação dos candidatos. Enquanto o QG petista considera que Lula não pode escorregar para manter a liderança conquistada no primeiro turno, o time de Bolsonaro aposta na estratégia de tudo ou nada e deposita na aparição em rede nacional as últimas expectativas de uma virada na disputa eleitoral. E domingo nós estaremos ao vivo nas redes sociais do jornal Preto no Branco e também do Piccolo Esporte e Notícias, acompanhando a apuração dos votos em todo o país, até a definição de quem será o próximo presidente da República. E você é o nosso convidado. Domingo, a partir das 16h45, nós estaremos aqui trazendo as informações a respeito desse segundo turno das eleições. Um grande abraço e até lá.